Fala galera, aqui quem fala é o Caio, estou aqui para a 10ª edição do Ruá. Isso mesmo, já são 10 edições. Que Deus possa abençoar a sua vida através do nosso vídeo de hoje. Vamos lá! Isso aí, estamos começando a edição de número 10 do Ruá. Muito obrigado a você, quem nos acompanha desde o início, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Você que está aí pela primeira vez assistindo uma mensagem aqui do canal, te convido a já se inscrever para você receber as notificações de todos os vídeos que foram postados, e você pode também ver aí todos os vídeos que já foram postados até hoje, amém? Sem mais delongas, vamos para a meditação de hoje. Hoje nós vamos ler lá no livro de Jó. Jó, capítulo 33, versículo 14. Jó 33, versículo 14. A nossa mensagem de hoje se intitula Ouvindo a Voz de Deus. Amém? Diz o seguinte a palavra do Senhor: Entretanto, a verdade é que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra. Amém? Amém. Nós vamos aprender um pouquinho sobre como distinguir a voz de Deus, a voz de Deus ser reconhecível a nós, a voz de Deus ser inconfundível. A gente aprender a ouvir a voz de Deus em toda e qualquer situação da nossa vida. Amém? A palavra de Deus nos diz, lá em Salmos 19, a palavra do Senhor nos diz que os céus e a terra proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das mãos do Senhor. E nós já aprendemos essa lição. A própria natureza já fala de Deus para nós. Na natureza, nós já ouvimos a voz de Deus se revelando a nós. E como nós vimos no texto, Deus fala ora de uma maneira, ora de outra. Outro texto que mostra isso um pouquinho, está lá em 1 Reis 19, versículo 11 e 12. Elias estava ali, nesse texto Elias estava fugindo ali de Jezabel. Se você ler o livro de 1 Reis por completo, você vai entender um pouquinho do que acontecia. Ele estava ali se escondendo de Jezabel, e a palavra de Deus diz que Deus queria que Elias saísse da caverna, e que teve ali uma tempestade, um terremoto, e a voz de Deus não estava ali. Teve um fogo que desceu do céu, a voz de Deus também não estava ali. Mas aí finalmente veio uma brisa suave e ali estava a voz de Deus falando a Elias. Muitas pessoas pensam que Deus fala de uma forma assim por meio de uma grande manifestação, por meio do barulho. Nós vemos ali a sarça ardente, que era um sinal de maravilha. Nós vemos ali Deus falando com Moisés no Monte Sinai, que o Monte Sinai tremia, raios e trovões, e aquela tempestade lá no topo do Sinai, enquanto Deus falava com Moisés. E nós pensamos que Deus só fala dessa forma. Às vezes nós ficamos esperando que vai vir uma voz do céu, assim diz Jeová, e fica esperando aquilo, mas Deus não fala mais dessa forma. Deus falava ali no Antigo Testamento através dessas manifestações que eram conhecidas como teofanias, mas Deus hoje ele fala de uma maneira diferente. Deus fala através da palavra dele. A palavra de Deus é a revelação de Deus para nós, é a voz de Deus falando conosco. E nós precisamos cultivar um tempo de leitura da palavra para a gente ouvir a voz de Deus e nos tornar mais íntimo dele. Se você ver o segundo vídeo do Ruá, Tempo com Deus, você vai entender um pouquinho mais disso que eu estou falando. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais íntimos nós nos tornamos do Senhor. E quanto mais íntimos, mais reconhecível fica a voz de Deus. Nós não confundimos a voz de Deus. Eu tenho certeza que você tem amigos íntimos, que eles podem estar falando a uma longa distância e que você já sabe quem é. Eu mesmo tenho várias pessoas. Se eu escutar a minha mãe ou um amigo muito íntimo meu, eu conheço a voz de longe. E assim tem que ser com o Senhor. Nós temos que aprender a reconhecer a voz dele, nos tornar mais íntimos de Deus para isso. E nós nos tornamos íntimos através da leitura da palavra e também através da oração. Quando nós oramos, nós estreitamos o nosso relacionamento com Deus. E quantas vezes nós oramos, saímos falando e não tiramos um tempo para ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente está falando, Deus está ouvindo, e quando ele vai, opa,
para falar a gente já saiu e nem ouviu a voz de Deus falando conosco. Deus, ele quer falar conosco, mas nós temos que investir nesse tempo para ouvir a voz de Deus. Deus fala através da palavra, através da oração. Deus também fala através de sonhos. Muitas vezes nós temos sonhos que é Deus nos ensinando, mas se nós não tivermos essa proximidade com Deus e o Espírito Santo de Deus em nós, nós não vamos saber discernir o que Deus quer falar conosco através desse sonho. Que esse sonho é de Deus, é Deus querendo nos revelar algo. Nós precisamos do Espírito Santo para que a gente possa entender isso. Deus também fala conosco através de pessoas. Deus usa pessoas para falar conosco. Mas até para isso, nós precisamos ter um conhecimento na palavra de Deus para a gente saber que a gente tem que fazer prova do que é dito. A gente não tem que acreditar piamente, ver uma pessoa e fala, você vai morrer amanhã. E você já vai acreditar, nossa, eu vou morrer amanhã e já fica desesperado. Primeiro que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, ele não traz temor, ele não traz desespero, desordem. Me fala que pessoa que vai ficar tranquila e em paz se chegar um falando que ele vai morrer amanhã. Ninguém. E tem que ter base bíblica. Tem que ter uma base na palavra do Senhor. A gente não pode sair acreditando em qualquer coisa. E quando nós temos conhecimento da palavra de Deus, nós não somos enganados facilmente. Nós tiramos a prova na palavra. O Espírito Santo nos dá o discernimento. Deus usa pessoas para falar assim, mas nós temos que ver se tem base bíblica e quem é a pessoa também. Se é uma pessoa que ela tem uma vida com Deus, tem um conhecimento da palavra de Deus. Se for uma pessoa que tiver uma vida íntima com o Senhor e conhecimento da palavra, pode ter certeza que não vai sair nada desse tipo de que traga desespero e pavor. Você vai sentir aquele conforto, aquela paz. Mesmo que for uma palavra de repreensão, você vai saber distinguir que é a voz de Deus e você vai ter a base bíblica. Você tem autonomia para ler a palavra. A palavra de Deus diz que muitos perecem por falta de conhecimento. E você conhece a Deus através da palavra. E você vai saber conhecer a voz de Deus falando com você em toda e qualquer situação. Que você possa cultivar tempos de intimidade com o Senhor, tempos de leitura da palavra, de oração, para que você possa conhecer a voz de Deus de uma forma íntima e profunda. Quando nós buscamos isso, nós conhecemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Deus está sempre falando de diversas formas, qual é a vontade dele para nós, ele vai nos revelando, mas para isso nós temos que saber reconhecer a voz desse Deus maravilhoso. Amém? Para a gente encerrar, eu quero contar uma historinha que tem um pouco a ver com isso que nós estamos meditando hoje. Eu estive conversando com um colega meu de serviço, o Fábio, meu amigo lá de trabalho, e ele me contou uma história muito triste, né? Mas que traz uma lição. Ele contando do momento que ele perdeu o irmão dele faleceu em um acidente, e ele me contou a história de como foi no dia. O irmão dele estava em um local, toda a família sabia que ele estava naquele local, e naquele local teve um acidente. Mas aí aconteceu um acidente, até que eles chegaram lá no local, já não tinha mais muita coisa. E eles saíram por todos, ele saiu por todos os hospitais procurando o irmão dele, hospitais, prontos-socorros, e não achavam o irmão dele. E o tempo foi passando, o irmão dele não se comunicava, avisando se estava bem, e eles procuraram de diversas formas e não encontraram. Aí ele foi conversar com o pai dele e falou, pai, o único lugar que resta é a gente ir até o IML. Ninguém quer pensar nessa probabilidade, né? Mas ele falou, a gente vai ter que ir lá, que não tá achando ele em lugar nenhum. E foi ele pro IML. E ele conta que ele chegou lá, explicou a situação, e eles foram com ele lá nas dependências. Ele fala que assim que ele entrou lá pra dentro do IML, que ele passou num determinado lugar, que ele olhou pro lado, ele viu ali dois corpos, e o segundo corpo que ele viu, assim, já olhando de relance, ele já reconheceu que era o irmão dele. Ele entrou para chegar mais perto ali, para ter mais certeza, observou, viu que era o irmão dele, né? E ele conta que chegou um dos representantes lá do IML e falou com ele, ô, você tá em condições e tal, ficou preocupado com ele de ver aquela cena, que tinha sido um acidente muito feio, né? E ele teve que reconhecer ali o corpo do irmão, mas aí ele foi e falou, não, pode ficar tranquilo que eu tô bem.
Ele conta que nesse momento que ele sentia como se Deus estivesse o abraçando. Ele sentia os braços de Deus envolvendo ele ali, dando ele força, dando ele sustento. Imagina que situação, ele tem que reconhecer ali o corpo do próprio irmão, mas ele esteve firme, porque ele sentia Deus ali com ele. E isso tem tudo a ver com o que nós falamos. Reconhecer a voz de Deus, ter a sensibilidade para sentir a presença de Deus em toda e qualquer situação. Como eu disse no vídeo Porque Isso Só Acontece Comigo, aqui também do canal, Deus fala conosco também em situações difíceis, em meio a dificuldades. A própria palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele conta que nesse momento ele teve uma experiência com Deus tremenda. Ele me contava isso e se arrepiava por completo. Ele se arrepiava todo lembrando, só de se lembrar da presença tão forte que ele sentiu de Deus. Era como se Deus estivesse falando com ele aqui: eu estou com você. Você não está sozinho. E quantas vezes nós passamos por situações difíceis e nós não temos essa sensibilidade de escutar Deus falando conosco: ô meu filho, você não está sozinho. Eu estou aqui com você. Que você possa se deixar, se permitir a conhecer a voz de Deus, como eu já disse. Até essa sensibilidade para sentir a presença de Deus e sentir os braços dele te envolvendo e ele falando ao seu coração, seja te confortando, seja te alegrando, seja te dando lições. A palavra de Deus diz que o pai corrige aquele que ele ama. Está lá em Romanos 12, se eu não me engano. Deus também nos corrigindo, ele nos corrige com amor, é sempre para o nosso bem, que nós possamos entender e ouvir a voz de Deus em toda e qualquer situação. Amém? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Pai querido, nós te agradecemos, Pai, por a palavra que foi ministrada. Ô Santo Deus, que nós possamos deixar arder em nosso coração aquela chama do primeiro amor, aquela vontade de buscar e de ter mais o Senhor, para que nós possamos ser íntimos e assim aprender a reconhecer a voz de Deus e a cada dia aprender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Te agradeço, meu querido amigo, minha querida amiga, por estar comigo aí por mais essa edição do canal e que assim seja por muito tempo, muitas e muitas edições e que a cada dia Deus possa falar ao seu coração. Segunda-feira que vem, a gente está junto aqui para mais um vídeo do Ruá e eu te convido desde já a compartilhar. Compartilhe esses vídeos que são postados para que mais e mais pessoas venham ser alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Até a semana que vem, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.